Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Santo Excel. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a fórmula Conte-C. O que seria a fórmula Conte-C? É uma fórmula onde você consegue somar através de algum tipo de critério, né? Então, por exemplo, eu quero somar somente as pessoas do sexo feminino. Você consegue através da Conte-C. Eu quero somar a quantidade de pacientes que estão ativos. Você consegue fazer. Então, assim, hoje no nosso exemplo, nós faremos esses dois tipos de situações, de critérios, para você saber que você pode utilizar aí no seu dia a dia, no seu serviço, nas suas planilhas da faculdade, onde você estiver, para melhorar aí o desempenho da sua planilha. Ok? Então o que eu fiz aqui? Por enquanto, eu coloquei aqui o número, a quantidade de pacientes, porque isso é fácil, não exige nenhum critério. Então, está aqui a quantidade de pacientes, então nós temos ali 35 pacientes. Porém, desses pacientes, nós tivemos algumas consultas aí durante o mês de janeiro, de fevereiro, de março, abril, maio, junho. Ok? Então, a Alice ela deve ter realizado alguma consulta, o André deve ter realizado alguma consulta e assim sucessivamente. Primeiro, o que nós vamos precisar descobrir? A quantidade de pacientes ativos que realizaram atendimentos em janeiro, em fevereiro, em março. Então, por exemplo, nós temos 35 ativos, porém nem todos os 35 utilizaram aí as nossas consultas em janeiro. Pode ser que um deles não tenha utilizado aqui nada dentro do mês e só utilizou nos meses posteriores. E aí você precisa falar, olha, dos 35 ativos, apenas 25 ativos usaram o convênio ou as consultas aqui dentro de janeiro, que representam tantas consultas somadas. Ok? Vamos ver isso na prática, que isso vai ficar mais fácil. Primeiramente, eu vou criar aqui, junto com vocês, uma quantidade hipotética de consultas realizadas. Então, vou colocar aqui, ó, aleatório, entre 0 e 3, porque é muito difícil você ir mais de 3 vezes aí no médico dentro de um mês. Então, eu vou colocar aí no máximo 3, a menos que você esteja muito mal, mas vamos supor aí que esse seja o nosso máximo, beleza? Feito isso, vou amparar para todo esse pessoal aqui, ó, e vou tirar a fórmula. Como é que eu tiro a fórmula? Colando como valores. Feito isso, veja. Então ele está me dizendo o seguinte, que a Alice ela realizou uma consulta em janeiro, porém em fevereiro, março, abril e maio ela não realizou. Somente 3 em junho. O André, a mesma situação. Então ele realizou uma em janeiro, aí realizou aqui mais 3 em fevereiro, uma em março, não teve nada ali em abril, mais 3 consultas em maio, e em junho não fez nada. Isso, pessoal, são números hipotéticos, tá? Somente para você entender o conceito aí da fórmula e aplicar no seu dia a dia para maximizar. Primeira situação, o que nós temos que fazer? Saber quantas consultas tiveram cada paciente durante esses 6 meses. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou somar o nosso intervalo ali, por exemplo, da nossa paciente Aline, durante esses 6 meses. Por enquanto, até aqui, tudo bem. Então, nós tivemos aqui 4 consultas da Alice, 8 do André, e aí eu vou replicar para os demais para não ficar demorado. Beleza, a gente já tem aqui uma quantidade de consultas, ok? E agora, eu quero a quantidade de consultas por mês. Então, vou continuar da mesma forma aqui, ó. Vou somar toda essa galera. Então, vou somar todos os 35 pacientes e vou saber quantas consultas ocorreu ali dentro do mês de janeiro. E vou replicar para o restante. Então, veja, pessoal, que nem sempre haverá um número ali para ele somar. Então, por exemplo, no Ricardo, o Ricardo ele não usou aqui as nossas consultas em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Portanto, ele não faz parte dos 35 ativos. E como é que a gente vai descobrir, por exemplo, dos 35, quantos realizaram consultas, que totalizou 51? Porque nós precisamos achar uma média. Vou colocar aqui só como efeito bônus. Então, aqui a média de consultas, vou abreviar consul, por paciente, ok? Para aí vocês irem acompanhando. Então, eu poderia muito bem vir aqui colocar média, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Vou pegar as nossas aulas básicas para você ir se assimilando aí com o Excel, ok? Então, vou pegar aqui, ó, quantidade de consultas e vou dividir pelo total de pacientes. Por enquanto, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu ainda não tenho o total de pacientes. E como é que a gente faz para saber quantos pacientes realizaram isso? É aí que entra o Conte C. Por quê? Eu vou entrar aqui, ó, com o Conte C e vou abrir. E ele vai falar, tá, qual é o intervalo que você quer contar? Ok, eu quero contar esse intervalo de janeiro. Ok? Feito isso, aí já aqui é uma soma simples. Agora você vai colocar um ponto e vírgula e vai definir o critério com o qual você está realizando essa contagem. É aquilo que eu te falei. Vamos supor que fosse uma escola. Eu quero contar somente dos 40 alunos que eu tenho na sala, somente os alunos que têm um aval ou alguma diretriz ali, ou
algum mecanismo ali que identifique que ele foi aprovado. Então, meu critério vai ser o nome, por exemplo, aprovado. E aí ele vai trazer a quantidade de alunos que tem o status de aprovado. Ok? Nesse caso aqui, eu preciso achar um critério que some aqueles pacientes que utilizaram as consultas, ou seja, que utilizaram aí a nossa OBS, que utilizaram o nosso convênio, que utilizaram ali algum tipo de farmácia. Então, é este critério que a gente tem que usar aqui. Nesse caso, eu tenho que somar todos os pacientes que tiveram um número maior do que zero no mês de janeiro. Por quê? Quando ele identificar ali que não tem um zero, então ele vai somar. Se ele identificar que é zero, ou seja, não houve consulta para aquele paciente, ele não vai somar. Então o que eu tenho que dizer aqui no critério? Que ele é maior do que zero. Se eu colocar maior ou igual, ele vai entender que eu tenho que somar todos, porque não tem célula vazia. Então nesse caso aqui eu tenho que falar que ele é maior do que zero, não maior igual. Eu poderia colocar simplesmente maior igual a 1. Também faria muito sentido, não tem problema. Mas se eu colocar aqui maior do que zero, ele já vai entender que é acima de 1. Então ele vai somar todo mundo que é acima de 1. Nesse caso eu vou fechar o parênteses, já defini para ele que é maior do que zero. Porém, quando você fizer essa fórmula, você tem que colocar aqui um parênteses para ele entender que esse é um critério de valor. Porque eu coloquei um caractere especial aqui, que foi o sinalzinho de maior. Então, quando eu fizer qualquer coisa que envolva algum caractere especial, seja texto, seja uma estrelinha, ou qualquer tipo, um símbolo, você tem que colocar entre aspas, ok? Agora sim, eu dou um Enter, e ele vai me falar, olha, eu tenho 28 pacientes dos 35. Então, eu vou arredondar este número aqui embaixo, para ficar bonitinho. Olha que bacana. Vou replicar para os demais. Ok. Então, só relendo isso daqui, eu estou falando o seguinte, dos 35 pacientes que eu possuo, de todos eles, houve 51 consultas. Dessas 51 consultas, eu tive 28 pacientes dos 35. Então, apenas 28 passaram pelo nosso hospital aqui, por exemplo, ou pelo nosso ambulatório. E aí, uma média de consulta foi de 1,2 para cada um paciente. Então, temos 28 pacientes, dividido para 51 aqui, temos 1,2. Então, cada paciente realizou 2 consultas aí no mês de janeiro para os que estão ativos. Então, aqui eu vou colocar o total de pacientes ativos no mês. Exemplo, tá, pessoal? Claro que isso você vai demonstrar de forma mais clara na sua situação, para o seu chefe, ou para o seu gestor, ou até mesmo na sua universidade, ou até mesmo no exemplo que você estiver fazendo, você vai demonstrar, não precisa necessariamente ter um nome total de pacientes ativos no mês, não tem problema. Contanto que você demonstre de forma fácil e identifique isso, não tem problema minimizar. Eu poderia colocar aqui pacientes ativo mês, não tem problema também. Eu vou saber explicar e aí não tem problema. Posso colocar total pacientes ativo mês e também está tranquilo. E aí, pessoal, vocês entendem que eu estou somando aqui somente o pessoal que é maior do que zero. Vou replicar para os demais. Então, ó, em nenhum momento eu usei os 35. Contudo, nos 6 meses, todos usaram. Porque eu tenho aqui, ó, no final dos 6 meses, 35. Vou pintar de amarelo para ficar mais claro. Então, nós temos aqui, ó, todos os pacientes que nós temos na nossa carteira, eles usaram aqui o nosso convênio, nosso ambulatório, ou o que seja aí na sua profissão, ok? Porém, isso está bem fatiado durante os meses, pois nem todos, que nem eu te falei, você não usa o hospital, ou o médico, ou qualquer coisa que seja referente à saúde, todo mês, né? Às vezes você passa e nem usa, passa 6 meses e você não usa. Mas esse é um exemplo para você usar o Conte-C aí no seu serviço. Vamos supor que você quisesse somar aí, por exemplo, a quantidade de sexo feminino e a quantidade de sexo masculino. Vou abrir aqui, então vou colocar aqui, ó, sexo. Vou colocar só 2 gêneros, pessoal, para essa aula não se prolongar mais, tá? Então, pessoal, feito aqui, ok, eu defini por F como feminino e M como masculino. Vou escrever aqui do lado, feminino, então veja, feminino, masculino, ok? E agora eu quero fazer o seguinte, eu sei que eu tenho 35 pacientes, porém, desses, quantos são do sexo feminino? Então eu vou pegar aqui, ó, igual, conte C, vou selecionar o meu intervalo, ok? Poderia, se eu tivesse escrito feminino aqui na coluna C, poderia simplesmente clicar aqui e esse seria o meu critério. Porém, eu usei F, então nesse caso vou abrir um aspas, vou colocar o F. E aí ele já vai me dar a quantidade de
pacientes do sexo feminino. E o mesmo vale para o masculino. Então, vou selecionar aqui, lembrando, como eu não travei, eu tenho que mudar, e vou colocar, em vez de F, vou colocar M, ok? E aí eu tenho já o total de pacientes por sexo. Então, ó, veja que com uma condição eu já sei quantos são do sexo feminino e quantos são do sexo masculino. Se eu quiser saber a porcentagem, já ensinei na aula básica, né, análise rápida, então vem aqui, totais. Se você não assistiu a análise rápida, para você não precisar ficar fazendo a continha aí, né, fazendo fórmula, você pode assistir um dos nossos vídeos anteriores aí de análise rápida. Aprenda a fazer análise rápida para você não ter problema aí nos seus relatórios e dar agilidade no seu dia a dia. Então, ó, feito. Agora nós utilizamos 2 vezes o Cont-C e que nos auxiliou muito. Então, eu consigo saber quantos pacientes ativos eu tive no mês, do total de todos os pacientes, e quantos representam ali tanto sexo masculino quanto feminino. Então é dessa forma que você utiliza o Cont-C, ok? Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, sugestão ou elogio, posta aqui nos comentários desse vídeo. Se você já gostou, quer aprender mais cada dia mais, se inscreve nesse canal. É muito importante para mim que você continue conosco aqui e aprendendo cada dia mais. E lembre-se, não esqueça de compartilhar. Quando você compartilha com alguém, você acaba adquirindo mais sabedoria e assim você consegue disseminar aí o conhecimento. Né? E assim você absorve cada vez mais o conhecimento. Espero que todos vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Tchau!